Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo que vai revolucionar a sua vida e vai levar você para muito mais perto de Deus. O tema de hoje, a Igreja Verdadeira. Você nunca estudou um assunto assim na Bíblia. Eu quero te perguntar, será que a Bíblia fala qual é a Igreja Verdadeira? Com certeza ela fala, e fala muito mais do que isso. Primeiramente, você precisa saber qual é a definição de igreja de acordo com a Bíblia. De acordo com a Palavra de Deus, igreja tem dois significados. Vamos conversar muito seriamente sobre esta definição, porque após essa definição você vai saber como entender melhor esse assunto. Então vamos conversar bem mais perto. Duas definições de igreja. Primeira definição: cada indivíduo é uma igreja. Eu e você. Você é uma igreja, eu sou uma igreja. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17, e capítulo 6, verso 19 e 20. Cada indivíduo, repito, é uma igreja. Portanto, você pode fazer o seu culto aonde você quiser. Em casa, na rua, num passeio, embaixo de uma árvore, na praia, num hotel, aonde você quiser. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Esta é a primeira definição de igreja. A segunda definição é denominação. O que é uma denominação? É quando vários indivíduos que acreditam em Deus da mesma maneira, que têm a mesma fé, quando essas pessoas se reúnem para cantar, orar, ler a Bíblia. Então ali nós temos um grupo de indivíduos que comungam da mesma fé. E aí isto constitui uma denominação. E aí vem os nomes que você tem visto por aí em cada esquina. Portanto, biblicamente nós temos duas definições: indivíduo e denominação. A pergunta é a seguinte: todas as denominações são verdadeiras? E todas as pessoas serão salvas, mesmo que não estejam frequentando nenhuma dessas denominações? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com o livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 21, nós lemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que usa a Bíblia, nem todo aquele que fala do nome de Jesus, nem todo aquele que canta, que ora e enfim, nem todos que estão aí nas denominações entrarão no céu. A Bíblia é clara, só vai entrar no céu quem guarda os mandamentos de Deus. E claro, quem aceita Jesus como Salvador pessoal. Mas a pergunta continua: todos os caminhos levam a Deus? Todas as estradas levam ao Rio de Janeiro? O que você acha? Todas as estradas levam a Curitiba? O que você acha? Pergunto, a igreja que você frequenta é a verdadeira? Faz o seguinte, pergunta para um católico. Fala assim: escuta, a igreja católica é verdadeira ou falsa? O que você acha que ele vai te responder? E se você perguntar para um batista, para um presbiteriano, para um adventista, para um espírita, para um assembleiano, para alguém de qualquer que seja a sua denominação, pergunte: a sua igreja é falsa ou verdadeira? A resposta, claro, é única, é verdadeira. Todo mundo diz que a sua igreja é verdadeira. Então eu pergunto a você, se todas as igrejas são verdadeiras, a Bíblia é falsa? A Bíblia é mentirosa? Porque a Bíblia diz que nem todos que falam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E a Bíblia também diz claramente de que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. E aí, como sair desta situação? Pensa um pouquinho. A palavra de Deus nos dá a saída, nos responde estas perguntas. O Apocalipse tem a resposta para esta pergunta que eu fiz agora e para todas as perguntas que você tem. Vamos dar uma passada através da história, através dos séculos, e vamos ver, não só na Bíblia, como também na história, a Igreja de Deus, a Igreja verdadeira. No estudo anterior, você viu comigo, em Apocalipse 12, as características proféticas, simbólicas da Igreja de Deus. Mas agora você vai ver a Igreja através da história. Primeiramente, Efésios, eu vou abrir a minha Bíblia aqui no livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Observe que aqui não fala das igrejas no plural, mas fala da igreja no singular. Isto diz alguma coisa? Claro que diz. Está dizendo que existe uma igreja, apenas uma.
E o versículo 24 diz assim: como, porém, a igreja, de novo no singular, está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo devem ser submissas ao seu marido. Olha o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Nunca as igrejas. Entendeu? Biblicamente, só existe uma igreja. E olha o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Demais. Viu como a Bíblia é clara? Ela deixa claro para nós de que só existe uma igreja. Só uma denominação. E aí, a conclusão é muito simples. Se só existe uma denominação, se só existe uma igreja verdadeira, então as outras são falsas. Aí você toma um susto e diz: meu Deus do céu, então quer dizer que só vai entrar no céu quem frequenta uma igreja? Não, calma, não se desespere. Nós vamos analisar agora, através dos séculos. Vem aqui, vamos dar uma olhadinha no computador. A igreja verdadeira, acompanhe atentamente, através dos séculos. No Jardim do Éden, a igreja de Deus tinha dois membros, Adão e Eva. A igreja tinha dois membros. Na época de Sodoma e Gomorra, duas grandes cidades do passado, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas se salvaram. Veja, no Jardim do Éden, 2 pessoas, em Sodoma e Gomorra, 3 pessoas. Eram os membros da igreja verdadeira. E agora você pode olhar aqui, olha, na época do dilúvio, quando Deus mandou o dilúvio, e aqui uma informação importante, o dilúvio foi geral, foi mundial. Na época do dilúvio, apenas 8 pessoas se salvaram. O que você percebe? Você percebe no Éden, 2 pessoas, em Sodoma e Gomorra, 3, e no dilúvio, 8 pessoas. Está crescendo o número de membros. Mas é assustador saber que no dilúvio apenas 8 pessoas se salvaram. Dá uma olhada aqui e veja esta informação. O povo de Israel, formado a princípio por 12 tribos, formou um grande bloco, um grande povo, e este passou a ser o povo de Deus. Quem era Israel? Essa é uma história interessante. Eu vou te contar em detalhes a história do povo de Israel. Você vai entender isso claramente. Olha, Israel era um homem. Esse homem chamava-se Jacó. A história começou assim. Um dia, Deus chamou Abraão. Abraão, vem aqui. Deus pediu que Abraão chegasse mais perto. Abraão chegou e Deus disse: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ter um filho com a sua esposa e você vai ser pai de uma grande nação. O tempo passou e Abraão e Sara, eles conseguiram um filho. A Sara ficou grávida e quando o filho nasceu, ela tinha aproximadamente 90 anos e Abraão tinha aproximadamente 100 anos. Nasceu o menino chamou-se Isaque. Isaque cresceu, casou-se com Rebeca. E aí Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos. O nome deles, Esaú e Jacó. Esses 2 filhos eram gêmeos. Porém, o Esaú nasceu primeiro. Portanto, Esaú era o primogênito. Esaú e Jacó. Jacó e Esaú fizeram lá uma confusão terrível, que agora não temos tempo para explicar. Eu só quero dizer que Jacó acabou comprando a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. E Jacó acabou recebendo, entre aspas, a bênção do pai. Esta que não foi bem uma bênção, porque a partir daquele dia, Jacó passou a perambular pela vida. O nome Jacó significa enganador, trapaceiro, alguém que engana as pessoas. Jacó viveu depois daquela mentira, depois daquele engano, Jacó viveu uma vida de derrotas, uma vida de problemas. E um dia, Jacó se arrependeu dos seus pecados. E Jacó quis mudar de vida. E numa madrugada, Jacó se ajoelhou, começou a clamar a Deus que mudasse o seu coração. E naquela madrugada, Deus veio. E quando Deus veio através de um anjo, Jacó agarrou aquele anjo, segurou aquele anjo, pensando ser o irmão, porque o irmão tinha prometido matá-lo. Não era o irmão, era um anjo. E quando clareou o dia, quando amanheceu o dia, Jacó, vendo que era um anjo, ele segurou o anjo e disse: agora eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E aquela foi a angústia de Jacó. O anjo olhou para Jacó e disse: qual é o teu nome? E ele disse: eu sou Jacó.
Em outras palavras, eu sou uma pessoa que tem lutado muito. Eu sou enganador, eu menti, eu roubei, eu fiz isto, fiz aquilo. Ele começou a revelar, através do seu nome, da sua identidade, quem realmente ele era. E naquele dia, o anjo, mandado por Deus, disse: a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Que diferença!